Oi, gente! Bem-vindos a mais um Panelinha Cast. E hoje estamos aqui com Clara Saturnino e Davi Dória. Bom, o programa de hoje é em comemoração ao bicentenário da Independência. Dia 7 de setembro. E hoje estaremos estreando um quadro chamado Panela Velha Conta História. Bom, nós vamos abordar um pouquinho sobre a sociedade colonial, mas antes disso é importante entender, como se deu esse processo, né? Começou primeiro com a invasão dos portugueses, né? A extração do pau-brasil, mas que depois foi para o cultivo da cana-de-açúcar, que foi o principal meio de lucro que Portugal obteve. E não é novidade que o Brasil, desde o início, sempre teve um solo fértil, e isso ajudou para que ele fosse o maior produtor de açúcar e fumo, que servia também para fazer o cigarro naquela época, o algodão para fazer roupas e outras drogas do sertão entre si, né? Sim, isso mesmo. Tanto que, Portugal e Espanha... Portugal e Espanha tinha um processo ali da União Ibérica, mas também tinha a Holanda, que estava interessada nesse açúcar. Tanto que, no Tratado de 10 anos de paz, a Holanda invadiu o Brasil para conseguir a noção de como se produzia o açúcar, mas depois de várias batalhas, os indígenas conseguiram expulsar eles com a ajuda de alguns colonos. Aí a Holanda foi para a região das Antilhas e comercializou o açúcar por um preço melhor e mais econômico. E isso também foi um grande furo na economia de Portugal, pois isso desandou a produção, né? O comércio. Isso dificultou muito para eles e isso poderia também ser um motivo, né? Para entrarem novamente em conflito. Sim, isso mesmo. Isso lenhou com a economia do Brasil, né? Que não tá falando essas coisas. Outra época principal foi quando como é que fala? Acharam ouro em Minas Gerais. Exatamente. Na cidade de... Roubado. Portugal. Portugal lenhou com o Brasil. Literalmente. Até hoje, enfim. Literalmente, isso só piora. Portugal devolva vosso ouro. Hashtag Portugal devolva o Devolve o nosso ouro. ouro. Nós precisamos. Romanel. Fala. E como você disse, realmente, o Portugal levou uma boa parte do ouro. Mas, como posso dizer assim, esse ouro... O pior disso tudo é que, o ouro foi pra Portugal, mas não ficou com Portugal. Ele foi pra onde? Pra Pra Inglaterra. Inglaterra. Foram Rainha, burros. Ladrão que rouba ladrão, terceiro de perdão. E a gente só quer o ouro de volta. Com certeza, né? Mas isso é uma esperança, né? A esperança é a última que morre. Essa família Mas A a minha já morreu, mas... Mas a estamos paciência do aqui. brasileiro já é a primeira. Enfim. foi com Deus. Literalmente. E em Minas Gerais também ficou conhecido como Ouro Preto, pela grande quantidade de ouro que lá proporcionou, né, para Portugal, que logo foi roubado pela Inglaterra. Sim, o Roubaram primeiro... do Brasil. Chateada. Agora estamos em pobreza, precisando do ouro. Por favor, devolvam, se possível, entendeu? Sim, o principal meio de achar ouro era o ouro de aluvião, que era, ele pegava a peneirinha lá, fazia assim no rio, ó, e achava... Meu sonho é fazer isso, menina. Ficar rico. Enfim, né? Fazia assim no rio e achar ouro, Chegar já no pensou? Paraguaçu, Era o garimpo. coração. Olhei, mulher rendeira. Bom, você tá falando um pouco da cana-de-açúcar e falando um pouco da Holanda. Que a Holanda foi um país que comprou bastante o açúcar do Brasil, mas não o açúcar em si. Eles compraram pão de açúcar, né? Isso, tanto que tem homenagem. Exatamente, lá Histórico no Rio de Janeiro. Cidade de Copacabana. Aí lá, quando eles compravam esses pão de açúcar, eles refinavam e faziam o açúcar em si. E lá eles vendiam, distribuíam para... Não compra Porque açúcar o de pão- confeitaria, porque é açúcar refinado, achando Refinado, que não. é o mesmo açúcar, pelo amor de Deus. Perrengues da vida. O açúcar refinado, assim, se tornou bem popular, por causa que ele era bem mais prático que o açúcar cristal, né? O açúcar da cozinha do pobre. E por isso, ele, por ser vendido por um preço mais acessível e pela praticidade dele, ele foi, como falou aí, né, anteriormente, ele foi um que ele lenhou mesmo com a economia brasileira e de Portugal. Principalmente. Bota Leon nisso. Eu tava vendo ontem, quando o açúcar chegou lá na Europa, era uma coisa bem cara, que só os ricos tinham acesso. Aí, teve uma rainha, eu não lembro se foi a Rainha Vitória, que ela ficou com os dentes pretos de tanto comer açúcar pra
mostrar, né, que ela tinha poder. Tô ficando assustada. Ah, é. Isso foi daí que surgiu esse ditado, o rei da cocada preta. Que quem tinha esses dentes pretos, né, mostrava que tinha status na sociedade. A população começou a pintar o dente de preto. Ai, gente, imagina, coisa terrível. O povo na rua com Agora dente tá preto. fazendo clareamento. Pra deixar os dentes Menina, botando as lentes. Padrões de beleza mudando, né? O quê? Mudadíssimo. O açúcar qualquer dia desse vai estar só pra quem tem dinheiro, viu? Sim. Vai virar coisa de rico de novo. De novo. Por isso, né? O pão, E aí o vamos pão ter que era de próprio pobre já clareamento virou, né? natural. Caramba. Liptint. Não, corretivo. Corretivo, liptint. Do nada. Bom, voltando ao assunto da sociedade. Bom, a sociedade mineradora, ela era um pouquinho diferente da sociedade açucareira, que a sociedade açucareira, a parteira cal, tinha lá o engenho, né, a moenda, papapá, onde lá moía a cana-de-açúcar. Fazia o negócio. Enfim. Sim, era uma sociedade patriarcal, onde a autoridade era o senhor de engenho, ele era papapá, bam, bam, bam. Tipo, ele mandava nos escravizados, no capataz, que auxiliava ele, e ainda mandava na própria família. E é por isso que os escravos fugiram. Porque ninguém gosta de ser mandado. É. Aí tem que vir um infeliz pra querer mandar nos outros. Além de que era uma sociedade muito machista. Com certeza. Enfim, né? Conta do processo de escravidão e tal, os escravos também não aguentavam mais, né? Iniciaram os processos de resistência, muitos acabaram fugindo e tal, se reunindo nos quilombos, que eram onde os escravos fugidos, livres, que recebiam alforria, se reuniam. E vale lembrar, né, que os quilombolas sempre lutaram para deixar os outros escravos livres. lá. E eles eram um povo resistente, ele resistia bastante contra essa desigualdade Sim. e tal. Eles queriam um país totalmente igualitário. Tanto que o quilombo assim, que mais se destacou foi o quilombo dos Palmares, tendo como líder o Zubim dos Palmares. E também, caso algum desses negros, né, que fossem achados, né, que fugiram e fossem encontrados, eles eram levados e amarrados no pelourinho, onde eram chicoteados e, dependendo do seu senhor de engenho, eles saíam só com algumas marcas nas costas e poderiam morrer lá mesmo. Isso aí. Terrível. Enfim, Felizmente. O pecado sempre sofrendo até hoje, né? Literalmente. Tanto essa sociedade aí açucareira, tipo, a mobilidade... Acho que a única coisa que mudou, entre aspas, né, é em questão da agressão. De ter senhores de engenho querendo agredir, essas coisas e tal. Sim. Nessa sociedade, como eu ia falando, peraí. É uma sociedade que possuía, tipo, uma mobilidade social quase nula, assim, para não dizer totalmente nula, entendeu? Tipo, raramente um escravo ia conseguir a carta de alforria, que eles tinham que pagar para conseguir, para se libertar do estado no que ele estava. Já na sociedade mineradora, muitas vezes eles recebiam, e com esse, de pouquinho em pouquinho, né, vai juntando os lucros ali, eles conseguiam comprar a carta de alforria e assim conseguiam se tornar livres. Então, na sociedade mineradora, mesmo ainda um pouco baixa, já era um pouquinho maior a mobilidade social. E também nem só nessa questão dos escravos poderem ser livres, também os senhores de engenho sumirem, né? Era bem difícil, a partir do momento que você tinha um cargo de senhor de engenho, você poder sair desse cargo. Pelo jeito, a única solução dos escravizados eram que ou fugir ou simplesmente se rebelarem contra o seu senhor. Mas, porém, isso não dava muito certo, a rebelião contra o seu próprio senhor, porque também tinha os outros. Exatamente. Aí eles eram praticamente obrigados a fugir, entendeu? A fugir. E tal. E os negros sempre sofrendo com a sociedade. E isso afeta até hoje, que é um dos maiores problemas do Brasil em si, falando do Brasil em si. Eles é um dos problemas que mais afeta. Negro é agredido por ser negro. O preconceito bem presente na sociedade atual, por conta desde disso, aqueles séculos. entendeu? Enfim. Até em questão de religião mesmo, muitos deles são oprimidos por conta de sua religião e acabam sendo agredidos ou por ser negro, por sua religião, até mesmo pela sua forma de se expressar. Eles são sempre criticados e agredidos. Isso é verdade, isso é verdade. Também nessa sociedade, quando os negros fugiam também, tinha um fato que eles sempre tinham que ficar migrando
de um lugar pro outro. Porque muitas vezes o quilombo era descoberto, aí eles vinham, queimavam tudo. Era uma coisa terrível. E a gente não pode nem falar só dos escravos também, dos indígenas em si, né? Sim. Os escravizados tiveram que a sua reputação que rebaixada pelos senhores de engenho. Já os índios, não, além de serem também serem sido, qual é o mesmo nome que se fala? Inferiorizados por eles também foram isolados. Mas, tipo, em comparação com os negros africanos, tipo, os índios ainda eram considerados como parte da sociedade. Já os africanos, por conta que não apoiaram lá no momento da briga lá na parte ibérica, os padres jesuítas não apoiaram e disseram assim, ó, pode escravizar mesmo, vai, taca de pau. E vale lembrar, né, que o termo índio não é mais aceitado. É indígena. E não Indígenas. escravos, escravizados, porque foram submetidos a um processo de escravidão. Pois a partir do momento que a gente coloca a palavra escravo, a gente está dizendo que eles já pertencem a isso. E não simboliza Como se oferecessem, não como se estivessem sendo obrigados a ser escravizados. como se se Além de ser uma reconhecessem visão assim. etnocêntrica, né? É como você, por exemplo, olhar para uma mulher e dizer aquilo ali só serve para cuidar de criança, O varrer a seu lugar casa. é na cozinha, com muitos desses ditos populares, né? Que vem perdurando aí há séculos, velho. Sim, desde essa época. Inclusive, séculos não. é algo que precisa até hoje, que né? Tem que mudar, gente. Evolui, cresce. Nessa época, Gente, Atualiza. e falando nisso, nessa época, as mulheres escravizadas eram vistas como os homens eram vistos como mão de obra mais forte, né? As mulheres eram vistas como o quê? Como cuidadora das crianças, das crianças, né? muitas das crianças eram feitas pelos seus patrões que Isso, abusavam abusavam delas, delas. entendeu? Tipo, às vezes não era nem uma criança de desejo, e sim uma criança de estrupo, Isso. que veio de um estrupo. Sem contar nisso, né? Não, qualquer homem que pudesse chegar lá no branco, que pudesse chegar lá no higiene, poderia estuprar uma negra. Pois é. Nada As demais. mulheres negras eram vistas como um instrumento sexual, Isso. infelizmente. Era visto como assim, nada demais. Tipo, só um instrumento Eles pra poderiam- gente se divertir, e é isso. Eles saíam lá com... Na verdade, acho que não saíam pensando em nada. Já fiz, né? E isso era algo triste de se olhar. Muitas das vezes separavam a mãe da criança, até mesmo pra mulher do patrão não saber da relação que ele teve com a escravizada e tal. Também tem o fato do que? De ter seu filho vendido. É isso. Muitas mulheres negras perderam seus filhos obrigadas. vendidas. Porque, tipo, nessa sociedade, o comércio de escravizados era bem ativo. Quem tinha mais escravizados era o que tinha mais poder. Exatamente. Ou também elas tinham ainda que também sacrificar seus filhos para eles fugirem pro quilombo. Pois Quando elas... dava, e quando não dava, morria os dois, ou ele, Pelourinho. pra ela ficar culpada, enfim. Isso é algo bem triste de se retratar, né? Dessa sociedade também que vem o ditado do móvel, criado mudo, que fica nos quartos, sabe? Por conta disso mesmo, dos negros que ficavam ali no quarto dos senhores. Segurando copos. Por isso que vem com criado abajures, mudo. enfim. Não podia Eles eram- opinar, né? Eles eram literalmente para serem criados mundos. Pelo que eles queriam, né? Eles não viam mais os negros como pessoa. Ai, Deus Acho me que nunca perdoe, viam. mas sendo eu ali matava um dormindo. Não, tô ali do lado tendo essa oportunidade com uma garrafinha de vidro, meu amor. Ele Acredite. se prepara. Acredite, Essa é acho a que nem só famosa você queria rebelião. fazer isso. Com certeza. Rebelião. Muitos queriam, mas entenda. Isso tornava e porque, impedia eles, porque eles não perseguiam só a pessoa em si. Você podia matar um, eles iam lá, eles não iam só lá e tinham que te castigar. Todo mundo. Poderiam castigar lá o resto do povo. Sem falar no que ia tanto dar de guardas, vontade, né, ia dar velho? vontade de chegar ali ó, infeliz. Agora você vai pagar. Mas Não, também você tem que levar em consideração, amarrava tipo, ele a da- quantidade de batia guardas que igual, possuíam em igual. torno da Casa Grande, né? A Era. quantidade de guardas. Então, qualquer coisa que você fizesse ter que ali ser- atentado contra o Senhor, Ia ter que ser uma era morte na educação de certa. um ano. Mesmo se você fosse um criado lá Colocar fiel, Drogas, alguma coisa que matasse nas águas, para que todos pudessem morrer. mesmo se você fosse um criado fiel lá, você não podia, você ainda estaria bem supervisão dos guardas, né? Que eles não deixavam brecha pra ninguém. E também, Qualquer coisa era pá. você já viu aquele ditado que a avó conta, manga com leite mata?
Surgiu desse termo, porque os negros estavam escondidos na casa dos seus senhores para roubar comida, né? Então eles inventaram esse mito de manco leite mata, justamente para evitar que eles pegassem. Também não sabia, não. Cultura, agricultura. Tá vendo? Minha fala com minha avó. Quando ele é PEC, quando ele é tudo. Ah, mas Outra infelizmente coisa que nunca eu me lembrei matou. agora, tipo, quando as mães lá na África enviavam seus filhos, né, porque eles vinham pro Brasil, tráfico negreiro, elas trançavam os cabelos dos filhos e no meio colocava arroz. Arroz, para eles poderem plantar, entendeu? E fazer ali a cultura de subsistência, para não morrerem. Era. Usado bastante para reconhecimento negro, resistência. E isso hoje na sociedade é bem marcado, né? Como nós vemos aí, a questão do racismo prevaleceu desde aquela época, apesar que hoje já é bem menor. É combatido diariamente pelas pessoas dessa comunidade, né? Que procuram a igualdade para todos. É baixo, Algo que mas foi ainda é presente, né? Falando de Infelizmente. resistência negra, não podemos esquecer, né, do projeto que tem no colégio sobre o Ubuntu, que fala muito sobre isso. as sobre relações resistência, étnico-raciais. Principalmente, né, da mulher negra, né? Que é a base da pirâmide social. Infelizmente. É onde abordamos muito desse termo Foi de no último resistência, encontro. Enfim, sobre mulher, então. Bom, aproveitando que a gente entrou nesse assunto sobre os escravizados, eu queria falar que hoje ainda no Brasil muitas pessoas sofrem racismo, homofobia, enfim, diversas coisas, machismo, por conta de não estarem dentro de um padrão imposto pela padrão sociedade. Pô, Sabe, qualquer falando- coisinha tu é E julgado. falando nisso, ainda existe sim o caso da mulher apanhar, né? Muitas vezes apanha seu marido em casa por não ter lavado o prato, por não ter feito as coisas direito. Qualquer coisinha apanha. Então, o processo de feminicídio tá um índice altíssimo. E tudo isso se dá também pela sociedade patriarcal, né? Pelo patriarquismo. Machismo muito presente. Muito, muito, muito. Porque Sociedade é eles... um assunto extremo. Essa ditação patriarcal via o homem como o topo de tudo. Exatamente. E a mulher só ficava abaixo. A mulher, como eu podia dizer assim, era ajudante. Era inferiorizada de todas as formas Todas as possíveis. Formas da possíveis, forma. Tipo, não podia trabalhar, não tinha opinião própria, É. não podia fazer nada. A mulher era E se- E, tipo, ou se objeto tentasse, sexual assim- ou um objeto de limpeza. E se Você só serve tentasse, pra isso, tipo, isso. subir, era totalmente julgada assim, ó. Exatamente. E até hoje é assim. Infelizmente. Infelizmente. Mas, tipo, graças a Deus temos aí conseguido, cada né? vez mais. Muitas mulheres têm ocupado, principalmente Exatamente. negras, ocupando os altos Sim. cargos na sociedade. Exatamente. Já podemos pular, né? Já que já acabamos o assunto, para nosso novo quadro, que é Panela Velha Conta História. Eu começo. É, claro. Bom, hoje, como é o assunto, né? A sociedade colonial. Tá, a gente já falou sobre a questão da economia, Sim. sobre a questão dos engenhos, Como é as dos mulheres escravizados. Sim, a escravas. questão das minas lá do Ouro Preto. Bom, assim, eu queria pontuar algo que eu acho bem interessante. Interessante, Fica à assim, vontade. mas que foi realmente esse processo de extração do ouro. Ai, veio o ouro de novo. Tem que Roubaram. Ainda foram Brincadeira, burros gente. que nem ficou pra Né? eles. Ouro. Eu quero meu ouro de volta, gente. A gente tá precisando. Esse é um lugar escravo. Depressão. Como a Depressão gente fala que o pós-ouro. ouro era tudo importado para Portugal, né? Velho, o negócio é do quinto, porque, tipo, você achasse o ouro, você tinha que dar um quinto a Portugal. Mas, gente, Mas Só nem, que esse negócio Será não... que se eu achar algum outro mas nem sempre. Depois teve a questão de, tipo, no final do ano você tinha que dar uma cota a Portugal. Nesse período também que surgiu o famoso Santo do Pauoco, né? É. Que, tipo, era onde escondiam os ouros? isso dentro porque do os santo. colonizadores podiam invadir a casa das pessoas e pegarem o ouro. Então eles colocavam o quê? No Santo do Pauoco pra poder esconder, porque eles achavam que, tipo, não ia infligir, porque isso é uma santidade. É. Eles usavam a igreja muito para a santidade, muito para se proteger disso, né? Isso. Pois tudo que envolvia a santidade não deveria ter nada de errado, né? Também tomaram dinheiro, né? O ouro era deles. Eu acho que não fizeram nada de errado. teve essa
Enfim, ladrões. Hashtag ladrões. Ladrões de sempre. Ai, esse gay. Ai, ai. Bom, mas não necessariamente do ouro que eu iria falar. Eu ia falar do crescimento europeu através de... Roubado? Não, minha, da extração de recursos de suas colônias. Sim. Porque, tipo, não foi só no Brasil que aconteceu isso. Aconteceu isso na África, em vários outros locais. As colônias. Ai, que susto! Realmente, foi... uma coisa que eu paro pra pensar e eu fico... Olha, se refletindo, eu fico sem entender. Isso negócio tudo complicado, não é você assim. entender, tipo, você fica indignado. Quanto mais você entender, mais você se estressa. Tipo, É. ouro. Eu tô indignada agora porque Ela eu tá queria ouro. ouro. Eu queria o ouro. Mas vocês também já pararam pra pensar que não só no ouro eles Beijo se... da Baby Girl. Não só. Mas, por exemplo, tudo que vinha lá do Brasil, eles nunca valorizavam quem fez, né? Foram Também aí pra quem fez. O Só Brasil que sempre lascado, velho. tudo obra de Portugal. Se Então, lá tem tá, açúcar, Ricardo. foi Portugal. Portugal. Se Não é do o ouro é Portugal. Portugal não, que foi pra Inglaterra. No final, eles, Indignado. no final eles roubaram da gente e a Inglaterra roubou deles. Também. Eles faziam um Roubou acordo. ouro, perdeu o ouro. Eles perderam porque Correto, né, fizeram um menina? acordo de panos e vinhos. O que a Inglaterra faz? Tá lá na Revolução Industrial, manda não sei quantos panos. Eles querem mandar uma garrafa de vinho. Então, filme, amor. Complicado desse jeito, Só né? no vinho tá caro, né? Menina, Tudo caro. eu não Menina, Menina, Isso é menor porque- polícia. Isso é porque é do ouro que roubaram o ouro. Porque se o ouro tivesse aqui, as coisas não estariam caras. O Brasil tava menos pobre. Menina, hoje em dia, Ia o roubar- barato é caro. E se uma certa pessoa ia roubar tudo, né? Mas agora tu vai lá fazer um compra em Portugal, vá. Com 10 euros você faz uma cesta básica inteira. Mais 10 euros não é a mesma coisa, 10 reais. É, Não é a a mesma gente tem que coisa. converter, né, bebê? Mas é só olhando como Não eles se se ganham lá que esqueça de vamos que o lá. dólar tá mais de 5 reais. Menina. Ah, o dólar tá Mais caro. o diabo cresce, mais uma coisa aumenta. Isso dificulta a vida de todo ser humano. Então É porque o real é uma moeda muito desvalorizada. Não sei o que não é desvalorizado É, no não Brasil. O Brasil só O Brasil é passa... valorizado, gente. O Brasil, Desde o ele início só de se tudo lasca. que Verdade. o Pedro chegou. Ouvi falar que na escala caiu bastante. Mas agora voltando ao assunto sobre as colônias, né? É um velho, né? Tem que ter um velho assim pra montar o assunto. Mas fale. Não posso tratar para meus Vai. convidados. Fale. Decida já. Então, bem, como a gente estava falando da parte mineira, eu queria muito falar da parte agricultura. Inicialmente, o Brasil se fixou na agricultura, né? Então, a agricultura, ela foi vista como o maior marco aqui no Brasil, antes da mineração. E, para isso, né, eles usaram de vários artifícios, desde a criação de casas de engenho, que era um local onde vivia o senhor de engenho com os escravos e as plantações, ao uso de gado também, né? Para mover moenda e transportar A toneladas introdução de do gado produtos. foi também fundamental. E isso acontecia aqui no Nordeste, né? Por isso que hoje nós temos a cultura nordestina, que... Aquele visual clássico que todo mundo consegue perceber que é do Nordeste. O Nordeste, né? O Nordeste é só um preconceito. É, né? Então, isso aqui no Brasil, a agricultura serviu, foi de grande valor para Portugal. Eles começaram também a descobrir o que também? O algodão, que servia para fazer roupa. Uma roupa de algodão lá era coisa de... Como sempre, coisa de luxo. De luxo, né? A fruta guaraná também, que era usada como droga. Era. Porque do Sim, açúcar... as drogas do A tinta do sertão. pau-brasil era algo tinha da que pintar, realeza. sim. A tinta do Prá-Brasil que chamava mais atenção era a sua coloração vermelha, pois naquele tempo não tinha outras formas de corante como temos Se atualmente. não me engano, o pau-brasil era chamado pelos indígenas de Ibirapitanga. Era alguma coisa assim. E é o nome do pau-brasil, né? Porque Brasil vem de brasa, uma cor forte vermelha, né? vermelho, sim. E foi graças a essa árvore que temos o nome do nosso país atual, né? Brasil. Mas antes Da disso cor foi uma do série de pau-brasil, nomes, né? né? Tanto nome que o Brasil já Acho que foi teve. 26, não foi? Quem sabe? Foi 26 ou 16, algo assim. Pra falar a verdade, nunca me interessei em saber. É, Não tipo, vou procurar tanta saber, ilha de sabe? Veracruz, Não ilha posso de estar Santa mentindo. Cruz, não sei o que lá. Porque antigamente eles acreditavam que era uma ilha, né? É, Até descobrirem a extensão territorial gigantesca do Brasil. Exatamente. E também, né?
como a agricultura não só servia pra lá, pra Portugal, também servia muito aqui. Eles vendiam assim pra outros lugares. Por exemplo, aqui só tinha uma plantação, como é o mesmo nome? Monocultural. Quer Isso, dizer... sistema de plantation. por exemplo, ali, num engenho ali, só vai ter cana. No outro, só algodão. Lá atrás, tabaco. Nos grandes latifúndios. Então, eles poderiam vender lá pra outras fazendas, né, que queriam. E isso beneficiava muito os senhores, né? Acho que já acabou, né? Eu acho que A gente já falou de por aqui. tudo. Tem mais alguma coisa a pontuar? Praticamente não. Poderíamos falar algumas curiosidades da época? Poderia, seria interessante para nosso quadro, Panela Velha Conta História. Então continue falando aí. Bem, antigamente, para mostrar quanto vocês tinham de dinheiro, os senhores de engenho mostravam as suas produções e quantidade de escravos que tinham. Mas isso mudou e só agora você só vê pelos status, por exemplo, os objetos que você tem. Antigamente, os senhores de engenho amavam dar festas para mostrar isso e gostavam de observar as festas também dos escravizados, pois eles eram fascinados pela cultura. E também, no início da vinda, eles moravam em casas de palha ou sapé. Ficavam perto das senzalas onde os negros dormiam, com 2 guardas na frente, para proteger dos indígenas e dos próprios escravos, né? Então, agora podemos encerrar, né? Sim, foi um prazer estar aqui presente, entendeu? Obrigada pelo convite. Estreando o quadro Panela Velha Conta E História. esse foi o fim da nossa Esse foi o Panelinha nosso Panelinha Cast. Muito obrigada a Espero todos que vocês tenham gostado. assistiram. Muito obrigada por assistir até aqui e tchau. 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 Não aguento mais. Acho que dessa vez passou até rápido, não foi? Gente, será que Emerson vai assistir?